Certo, pessoas, nós vamos começar a estudar sobre as operações de fim do exercício. Vamos estudar propriamente sobre o fecho de contas. Lembrando, pessoal, que nós já aprendemos muita coisa relacionada com a contabilidade e nós praticamente já estamos num nível quase avançado sobre a contabilidade. Já aprendemos muita coisa, então o fecho de conta serão as aulas que irão culminar com o nosso estudo sobre a contabilidade. Ou seja, depois de nós estudarmos sobre o fecho de contas, vamos aprender sobre a fiscalidade. Mas é muito importante que nós façamos um fecho de conta manual para que nós assim possamos compreender a fiscalidade. Então, passando, nós temos aqui o nosso enquadramento do tema. O ciclo de vida das empresas é dividido por períodos contabilísticos que são coincidentes geralmente com o ano civil, embora existam empresas cujo período contabilístico é diferente. No final de cada período contabilístico, há que proceder a um conjunto de operações denominadas operações de fim de exercício, com vista à obtenção do apuramento de resultados e a preparação e apresentação das demonstrações financeiras. Então, pessoal, o fecho de contas é nada mais nada menos do que um processo contabilístico. Ou seja, todas as empresas que tenham contabilidade devem passar por essa fase do fecho de contas, ou seja, elas devem preparar as suas demonstrações financeiras. Então, mais à frente, nos próximos slides, nós veremos de uma forma resumida como é que nós podemos elaborar um fecho de contas. Porque temos muitas informações, eu não quero passar para vocês todas as informações, porque existe um determinado mapa financeiro que nos indica que nós estamos aptos para assim nós elaborarmos então o processo contabilístico, ou seja, as demonstrações financeiras, também conhecidas como fecho de contas. Na verdade, estamos a falar de um processo contabilístico, como eu já disse, que todas as empresas que têm contabilidade devem elaborar, ou seja, nós precisamos elaborar as demonstrações financeiras. Nós até o momento aprendemos sobre o inventário e o balanço. Aprendemos apenas um documento para controle interno, que é o inventário, e aprendemos apenas uma demonstração financeira, que foi o balanço. Até este momento nós aprendemos apenas esses dois documentos. Então, a partir de hoje em diante, nós aprenderemos sobre todas as demonstrações financeiras. Vamos estudar sobre o balanço, inventário, embora que nós já tenhamos estudado, mas precisamos elaborar o inventário, o balanço, o diário, o balancete de verificação e outras demonstrações financeiras e econômicas, como é o caso da... Quando estamos a falar sobre demonstrações econômicas, estamos a falar da demonstração de resultados. Então é isso, pessoal. Avançando, temos aqui uma informação muito importante. Essa informação parece que não, mas será uma informação chave para que nós possamos entender em qual momento nós podemos elaborar um fecho de contas, porque nós não podemos elaborar um fecho de conta sempre que nós quisermos. Temos aqui a informação que diz assim: o balancete de verificação, a data final do período contabilístico, exemplo, em 31 de dezembro de qualquer ano, expressa os valores contabilísticos acumulados das contas e é a partir deste balancete que iniciam as operações de fim de exercício. Ou seja, pessoal, nós temos aqui uma informação chave. Sempre que nós elaborarmos o balancete de verificação, ou seja, estamos a falar no dia 31 de dezembro de qualquer ano, será nessa data que começa o processo de fecho de conta. Será nessa data que nós começaremos a fazer as operações de fim de exercício. Ou seja, 31 de dezembro de 2024, 2025, 2020, de qualquer ano, dá-se início, então, das operações de fim de período. Só no final do ano as empresas precisam relatar os seus proveitos, os seus custos no final do ano e fazer assim, então, a submissão às autoridades fiscais. Só no final do ano nós precisamos elaborar o fecho de contas. Só no final do ano nós precisamos fazer as operações de fim do período. Pessoal, estou a falar aqui de uma forma geral em relação ao fecho de conta. Todo mundo sabe que as empresas também podem fazer operações de fecho de conta de uma forma mensal, trimestral. Isso tudo depende do controle interno, mas estou a falar de uma forma geral, total. 31 de dezembro, mais uma vez, será a data que nós precisamos elaborar as nossas demonstrações financeiras. Quando nós falamos sobre o fecho de contas, estamos a falar das operações de fim do período. São aquelas operações que as empresas realizam apenas no final do período. Pessoal, de uma forma resumida, eu preparei aqui informações relacionadas com o fecho de contas. Quando nós falamos sobre o fecho de contas, estamos a falar das etapas do ciclo contabilístico. Todas as empresas que tenham contabilidade passam por esse ciclo, ou seja,
temos aqui a primeira fase. A primeira fase, estamos a falar da fase do lançamento das operações correntes. Nesta primeira fase, será onde nós faremos a elaboração do balanço inicial, faremos a elaboração do balanço inicial e também faremos os lançamentos correntes. Estamos a falar dos lançamentos correntes que as empresas fazem, como compra, venda, pagamento, recebimento, pagamento de determinados impostos mensais, pagamentos de retenções e outras atividades correntes, de janeiro a dezembro. De janeiro a dezembro, nós ainda não estamos no processo de fecho de contas. Aqui no primeiro passo ainda não estamos no processo de fecho de contas. Também na fase dos lançamentos das operações correntes, nós podemos elaborar o diário geral. Pessoal, lembrando que nós já estudamos sobre como é que nós podemos fazer os lançamentos nas contas do ativo, passivo, capital próprio, custos, proveitos. E vamos estudar sobre a classe 8, a classe de resultados, quando nós estivermos a estudar sobre o apuramento de resultado. Mas também já estudamos a teoria sobre as contas da classe 8. Então, pessoal, como nós vimos no slide anterior, nós vimos que para nós fazermos o fecho de conta, é necessário que nós façamos a elaboração do balancete de verificação. O balancete de verificação será o quê? Será o resumo dos lançamentos ocorridos ao longo de um período. Ou seja, ao longo de um determinado ano, como eu já disse, as empresas realizam atividades comerciais. Compram, vendem, pagam, têm fluxos ou exfluxos. Então, todas essas operações serão resumidas no balancete de verificação. Só aqui, no final do ano, como eu já expliquei, nós começaremos propriamente a fazer o fecho de contas. Ou seja, será a partir dessa data que nós precisaremos emitir as nossas demonstrações financeiras. Será nessa data que nós precisaremos emitir as nossas demonstrações financeiras. Pessoal, vocês sabem que até agora nós estudamos apenas uma demonstração financeira, que foi o balanço. Só assim, quando nós tivermos o diário e os lançamentos correntes, nós poderemos fazer a elaboração do balancete de verificação. Nós iremos estudar sobre o balancete de verificação e as demais demonstrações financeiras nas próximas aulas. Então, avançando, pessoal, nosso processo contabilístico, ou seja, o nosso fecho de conta, o segundo passo, como eu já disse, faremos a elaboração do balancete de verificação. Vamos estudar tudo que eu sei sobre balancete de verificação. Depois passaremos para a terceira fase, que será fazer os lançamentos de regularização ou retificação. Vamos achar o custo das mercadorias vendidas no sistema de inventário intermitente. Vamos achar as amortizações, vamos ter que achar também acréscimos e diferimentos, vamos ter que fazer ajustes nessas contas e depois passaremos para o balancete de retificação ou regularização. Aqui no quarto passo será onde faz-se a demonstração de fluxo de caixa. Lembrando, pessoal, para vocês entenderem sobre a demonstração de fluxo de caixa, vocês têm que entender sobre os acréscimos e diferimentos. Depois do quarto passo, nós temos que fazer os lançamentos de apuramento de resultado, ou seja, nós faremos os lançamentos de apuramento de resultados. Estamos a falar dos resultados das empresas, todos os resultados que nós precisamos achar. Estamos a falar do resultado operacional, resultado financeiro, resultado extraordinário, estamos a falar do resultado antes do imposto e, finalmente, estamos a falar do resultado líquido do exercício. Aqui no resultado líquido do exercício, nós saberemos se a empresa teve um proveito ou prejuízo na conta 88. Estamos a falar da conta 88, resultado líquido do exercício. E, posteriormente, depois de nós fazermos os lançamentos do apuramento de resultado, a partir do balancete final, pessoal, nós extrairemos uma demonstração financeira e uma demonstração econômica, ou seja, vamos extrair o balanço final e a demonstração de resultado, sendo a demonstração de resultado como uma demonstração econômica e o balanço final sendo uma demonstração financeira. E depois desse processo, nós vamos fazer as nossas declarações. Aqui nós temos uma fase que nós fizemos a entrega das nossas declarações ao Estado. E no próximo ano, nós vamos repetir essas etapas do ciclo contabilístico. Vamos fazer a mesma coisa, pessoal. Vamos fazer a mesma coisa. Então é isso, pessoal. Avançando, eu preparei uma empresa que nós podemos nos basear para vocês entenderem como é que vai funcionar o processo de fecho de conta. Como é que vai funcionar as etapas do ciclo contabilístico. Como é que nós vamos elaborar as nossas demonstrações financeiras e econômicas. Então é isso, pessoal. Nós temos aqui o nosso exercício que nós vamos nos basear para nós elaborarmos
o nosso fecho de conta, como eu já disse anteriormente. A nossa empresa chama-se Inovatex LDA. A empresa Inovatex LDA, com o NIF número 01457896, pertencente ao regime de exclusão do IVA, que utiliza o sistema de inventário intermitente ou periódico e tem como atividade social a prestação de serviço na área da informática, oferecendo uma variedade de serviços para atender às necessidades de seus clientes. A empresa utiliza o método de custeio FIFO para o registro das saídas dos seus inventários. Ou seja, pessoal, nós temos aqui as informações relacionadas com a nossa empresa. A nossa empresa é uma empresa, sociedade por cota, está enquadrada no regime de exclusão do IVA, presta serviços de informática e adota o registro das saídas, sendo um método utilizado o FIFO. FIFO, estamos a falar do First In, First Out, ou seja, a primeira mercadoria a entrar, primeira mercadoria a sair. Nós não estudamos sobre o FIFO, nem o custo médio ponderado. São informações que vocês podem estudar. Existe muito conteúdo relacionado com o registro das saídas das mercadorias do armazém. Mas também, como nós estamos a utilizar o sistema de inventário intermitente, nós não teremos muita influência sobre o registro das saídas, mas é importante para controle interno vocês registrarem o registro das saídas nos respectivos mapas. Então, pessoal, nós temos aqui os serviços prestados pela nossa empresa. A nossa empresa presta serviço, primeiro, de desenvolvimento de software, segundo, consultoria em tecnologia da informação, segurança da informação, serviços de suporte técnico, recuperação de dados e backup e desenvolvimento de aplicativos móveis. Então, a nossa empresa presta esses serviços. A nossa empresa é uma empresa de informática. E temos também aqui uma informação muito importante, pessoal. A empresa dedica-se também à comercialização de materiais informáticos diversos. No exercício econômico de 2023, já apresentou os seguintes elementos patrimoniais. Então, nós temos aqui os elementos patrimoniais que a nossa empresa tem. Então, nós temos aqui os elementos patrimoniais da nossa empresa. Nós temos 37 elementos patrimoniais. Estamos a falar de ativos, passivos e capital próprio e reservas. São elementos patrimoniais da nossa empresa. Então, nós temos fundo fixo. No fundo fixo, nós temos valores. Nós já estudamos sobre esses elementos quando nós estudamos sobre o inventário e o balanço. Então, é praticamente básico para vocês. Já estudamos também sobre o plano geral de contabilidade e como é que nós podemos fazer a codificação das contas. Então, temos fundo fixo, nós temos aqui o respectivo valor. Então, pessoal, nós temos aqui 37 elementos patrimoniais. Temos aqui a descrição. Na segunda coluna, nós temos a quantidade. Na terceira coluna, temos o preço unitário. E na última coluna, nós temos o valor dos nossos respectivos elementos patrimoniais. Então, pessoal, nós temos aqui os nossos elementos patrimoniais. Temos o caixa fundo fixo, temos caixa destinados a pagamentos específicos, temos credores diversos, temos edifício sede da empresa Inovatex, ou seja, temos o nosso edifício sede, temos a nossa loja, temos a loja da Inovatex em Talatona, temos empréstimo bancário, temos clientes correntes, temos viatura, temos empilhadeira, temos fornecedores correntes, temos escritório pertencente à empresa, mas está arrendado à empresa SFG, Sabedoria Financeira Global SA, temos reservas legais, temos resultado transitado, temos capital social, temos Atom, temos NOP. Ou seja, pessoal, esses dois elementos patrimoniais são imobilizações incorpóreas, ou seja, são aplicativos que a nossa empresa utiliza para prestar serviço de informática. Temos desktops no escritório, temos uma empresa multifuncional no escritório, temos telefones fixos, temos mesa de reunião de escritórios, temos base de dados de escritórios, temos depósito a prazo no Banco Ambo, temos refrigerador para armazenar alimentos e bebidas do escritório, temos depósito à ordem no PAI, temos secretária de escritórios, temos balcão de atendimento, temos depósito no BIC, temos ar-condicionado, temos contentor de lixo, cadeiras, mercadorias e temos elementos patrimoniais da nossa loja. Temos equipamento de ponto de venda, temos computadores ou terminal de ponto de venda, TPV, temos impressora de recibos, temos leitor de código de barras, temos gaveta de dinheiro, temos equipamento de exibição e armazenamento, temos o caminhão, temos prateleiras, temos terminais de pagamentos, temos terminais de pagamento eletrônicos, temos carrinhos ou cestas de compras.
Então, pessoal, esses são os elementos patrimoniais da nossa empresa. Lembrando que, pessoal, que nós temos na última coluna os valores e temos na coluna das quantidades as quantidades. E temos na coluna das quantidades as quantidades. Então, pessoal, vou pedir que vocês façam pause no vídeo para vocês terem uma visualização geral dos elementos patrimoniais e as suas quantidades. E aqui embaixo também temos outros elementos patrimoniais. Temos 37 elementos patrimoniais. Então, pessoal, esses são os elementos patrimoniais pertencentes à nossa empresa. Lembrando que nós temos aqui uma junção dos elementos patrimoniais. Nós precisamos separar os elementos patrimoniais que fazem parte do nosso escritório e os elementos patrimoniais que fazem parte da nossa loja. Porque nós temos o escritório onde nós prestamos serviço de informática e temos a loja onde nós vendemos diversos materiais de informática. Então, pessoal, nós temos aqui imagem de escritório. Quais são os elementos patrimoniais que nós podemos encontrar em um escritório? Cadeiras, computadores, lâmpadas. E temos os elementos patrimoniais que nós podemos encontrar em lojas. Mais uma vez, pessoal, nós já estudamos sobre como é que nós podemos fazer a classificação dos elementos patrimoniais em ativo, passivo, capital próprio, custos. Como é que nós podemos fazer a codificação dos elementos patrimoniais? Quais são os elementos patrimoniais que fazem parte do ativo não corrente, do ativo corrente, do passivo não corrente e do passivo corrente. Praticamente esta aula será o resumo de todas as aulas que nós já tivemos no canal. Então nós temos aqui os nossos pedidos. Em primeiro lugar, pede-se que nós façamos a elaboração do inventário parcial dos elementos patrimoniais do ativo não corrente. Em segundo lugar, precisamos fazer a elaboração do inventário geral. Em terceiro lugar, precisamos fazer a elaboração do balanço inicial, sintético e analítico da respectiva empresa. Depois vamos elaborar o diário geral. Vamos fazer os lançamentos correntes nas contas e no diário das operações de janeiro a dezembro. Vamos fazer o encerramento das contas. Vamos elaborar o balancete de verificação. A partir daqui, vocês já sabem que vai começar o processo de fecho de conta. O processo de fecho de contas começa a partir do balancete de verificação. Estamos a falar no dia 31 de dezembro de um determinado ano. Nós vamos estudar, como eu já disse, vamos estudar sobre todos esses mapas. Depois, vamos fazer o apuramento do custo das mercadorias vendidas, vocês já sabem. Vamos achar as amortizações, vocês também já sabem. Vamos fazer o balancete das regularizações, apuramento dos resultados, balancete final, balanço final, demonstração de resultados por natureza. Aqui em vermelho serão elaborações, ou seja, serão mapas que nós precisamos fazer quando nós estivermos a estudar sobre o primavera. Vamos fazer um fecho de primavera para facilitar o processo. Se nós fazermos todos os mapas manualmente, vamos levar muito tempo, pessoal, vamos levar muito tempo. Então, o máximo onde eu posso chegar será mesmo aqui no ponto 14, na demonstração de resultado por natureza. Então é isso, pessoal. Avançando, vamos fazer a elaboração agora do inventário parcial dos elementos do ativo não corrente. Então é isso, pessoal. Nós temos aqui o inventário parcial dos elementos pertencentes ao ativo não corrente. Como nós já estudamos sobre isso nas aulas passadas, já estudamos como é que nós podemos fazer a classificação de acordo com o Plano Geral de Contabilidade, quais são os elementos patrimoniais que nós podemos considerar como ativos não correntes, como ativo corrente, passivo não corrente e passivo corrente. Então, pessoal, nós temos aqui o inventário parcial apenas dos elementos pertencentes ao ativo não corrente. Por que nós precisamos fazer o inventário, pessoal? Nós precisamos fazer o inventário para nós termos assim o controle interno dos nossos imobilizados não correntes, ou seja, vocês sabem, porque serão os imobilizados do ativo não corrente a serem alvos de amortizações. Então, nós precisamos fazer um inventário para nós termos a certeza, para nós termos os dados de quais elementos pertencentes à empresa estarão sujeitos à amortização. Então, todos os elementos que estão aqui no inventário parcial, um inventário apenas do ativo não corrente, todos esses elementos estarão sujeitos a serem amortizados. Então, nós fizemos aqui a organização, de acordo com o Plano Geral de Contabilidade. O nosso edifício registramos na conta 11.2.1.2, de acordo com o Plano Geral de Contabilidade, já aprendemos, temos a loja. Uma parte interessante, pessoal, é que nós temos equipamento básico para o escritório e temos equipamento básico para a loja. Nós não podemos fazer a agregação de todos os elementos patrimoniais das mesmas contas, nós precisamos organizar a nossa contabilidade. Porque quanto mais a nossa contabilidade estiver organizada, melhor será para nós. Então, nós temos aqui os elementos patrimoniais, todos eles pertencentes
ao nosso escritório. Estamos a falar de equipamentos básicos. Temos aqui as quantidades, temos aqui as determinadas quantidades e temos os preços. E temos o preço unitário. Quanto é que custou? Quanto é que custou? Quanto é que custou uma unidade? Ou seja, nós aqui temos 4 unidades, cada custou-nos 245 mil e temos aqui o valor total. Fizemos apenas 245 mil vezes 4. Será igual a 900 mil. E temos aqui computadores, temos 8 computadores, cada computador custou 500 mil kwanzas, fizemos 500 mil vezes 8, será igual a 4 milhões. É mesmo tudo que nós aprendemos quando nós estudamos sobre o inventário. Nós já aprendemos como é que nós podemos elaborar o inventário. E temos aqui os equipamentos da loja, como computadores, impressoras de recibos, leitor de código de barras, gavetas de dinheiro. Então, nós consideramos também como equipamentos básicos, mas como equipamentos básicos que pertencem à loja. São equipamentos básicos que não pertencem ao nosso escritório. E temos também a conta 11.4, estamos a falar da conta de equipamentos de carga e transporte. Nossos elementos patrimoniais, nós temos o Toyota Yaris ligeiro, cor branca, matrícula, pertencente ao Departamento de Finanças. Temos apenas uma unidade que custou-nos 18 milhões. Temos também o outro Toyota Yaris de cor preta, matrícula LD 5920 LA para prestação de serviço. Então, sempre que nós vamos nos dirigir sempre que é necessário que nós nos dirijamos aos estabelecimentos dos nossos clientes, então nós podemos utilizar o outro carro. Temos também equipamento de carga e transporte pertencentes à loja, como empilhadora, pesada, cor de laranja, temos aqui a matrícula, temos aqui as quantidades, temos aqui também o preço unitário, temos o preço total. Temos um caminhão Volvo pesado, cor branco, temos aqui a matrícula, que pertence ao departamento de logística da nossa empresa. Custou-nos 80 milhões. E temos aqui o equipamento administrativo pertencente aos escritórios. Temos a mesa de reunião, secretário dos escritórios. E temos também outras imobilizações corpóreas. Outras imobilizações corpóreas nós consideramos como contentor de lixo, cadeira de espera, balcão de atendimento do escritório, refrigerador para armazenar alimentos e bebidas no escritório. Consideramos como outras imobilizações corpóreas. E temos aqui os respectivos valores. E temos aqui o subtotal da conta 11 das imobilizações corpóreas. E passamos para as imobilizações incorpóreas. Estamos a falar dos elementos dos ativos incorpóreos. Temos aqui os aplicativos. E finalmente temos aqui a conta 13, estamos a falar do escritório que pertence à nossa empresa, Inovatex, que nós arrendamos à empresa SFG, Sabedoria Financeira Global, que custou-nos 65.242.000 kwanzas. Então, todos esses elementos aqui serão alvos de amortizações. E avançando, pessoal, temos aqui o inventário geral. O inventário geral, como vocês sabem, é o inventário que nós fizemos a classificação do ativo e do passivo. Nós temos aqui, fizemos a classificação do ativo, fizemos a classificação das nossas disponibilidades. Temos aqui o ativo corrente, temos existências, temos os terceiros, temos meios monetários, temos passivos, temos os passivos não correntes e temos os passivos correntes. Tudo como nós aprendemos na aula quando nós elaboramos diversos inventários. Temos o inventário geral aqui, não o inventário parcial. E temos também, pessoal, o balanço patrimonial inicial. Nós temos aqui a demonstração financeira, balanço inicial, com todos os elementos patrimoniais. Nós aprendemos que no inventário não entram as contas da classe 5, mas no balanço nós precisamos agregar as contas da classe 5. Nós já aprendemos sobre tudo isso, como é que nós podemos elaborar um balanço, como é que nós podemos equilibrar um balanço. Para nós sabermos se o balanço está equilibrado, é só nós vermos o total do ativo, aqui tem que ser igual ao total do capital próprio mais passivo. Aqui no ativo nós temos 646.122.000 e no capital próprio mais o passivo temos também 646.122.000 kwanzas. Significa que o nosso balanço está equilibrado.
A partir daqui, pessoal, tudo isto nós estudamos nas aulas passadas. Nas aulas passadas nós estudamos sobre tudo isso. Como eu disse, o balanço inicial foi a nossa primeira demonstração financeira que nós estudamos. Nós estudamos o balanço inicial analítico e o balanço inicial sintético. Nós temos aqui o balanço sintético. O balanço sintético é nada mais nada menos do que o resumo do balanço analítico. Nós apenas utilizamos as contas do primeiro grau, como nós aprendemos nas aulas passadas, aprendemos sobre tudo isso. Então, a partir daqui, nós estudamos sobre tudo isto. Então é isso, pessoal, de acordo com as nossas etapas do ciclo contabilístico, nós elaboramos até aqui, ainda fizemos o balanço inicial. Então, o primeiro procedimento que nós temos ainda é o balanço inicial. Nos falta elaborarmos o diário geral. E depois do diário geral, porque as informações do balanço inicial serão repassadas para o diário geral. E depois nós precisamos fazer os lançamentos correntes de janeiro a dezembro nas contas. Só depois de nós elaborarmos esse todo o processo, esse todo o pedido, só depois de nós fazermos os lançamentos das operações correntes, no final do ano, nós precisaremos elaborar o balancete de verificação. Será no balancete de verificação que nós começaremos com o nosso fecho de conta, com as nossas etapas do ciclo contabilístico. Como eu já disse 1000 vezes, vamos precisar preparar as informações financeiras e econômicas da nossa empresa. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar like no vídeo, que na próxima aula nós vamos dar continuidade, vamos elaborar o diário geral. Vamos aprender como é que se elabora o diário geral. A parte que será mais complexa será a parte dos lançamentos correntes, porque nós precisamos elaborar os razonetes. Será a partir dos razonetes que nós vamos trair todas essas demonstrações aqui, pessoal. Todas essas demonstrações são resumos dos razonetes. Nada mais do que isso. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Subscreva o canal. Estamos juntos e nos vemos na próxima aula, para assim nós podermos dar continuidade sobre o fecho de conta, onde nós estudaremos sobre o diário geral de uma determinada empresa.